Atenção pessoal, pois o vídeo de hoje vai ser muito interessante e eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso com os resultados dos nossos testes. Desse lado aqui eu tenho um PlayStation 5 normal, desse outro lado aqui eu tenho um novíssimo PlayStation 5 Pro e a ideia desse vídeo vai ser a seguinte: eu vou chamar várias pessoas diferentes para ver se elas conseguem identificar qual é a imagem do PlayStation 5 Pro e do Play 5 normal. E se for possível, eu recomendo que vocês aumentem a resolução do vídeo que vocês estão assistindo aqui no YouTube, pois a gente vai mostrar várias imagens comparativas para vocês também, e dessa forma vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar a diferença entre o Play 5 normal e a versão Pro. Mas antes de contar para vocês quais foram os resultados dos testes, eu acho muito importante contar para vocês como é que esses testes foram feitos. Para fazer esse teste, eu chamei 7 pessoas diferentes e cada uma delas era chamada individualmente aqui para essa sala para ver se elas conseguiam adivinhar qual era a imagem do PlayStation 5 Pro. Então na prática funcionava da seguinte forma: primeiramente eu escolhia um jogo, como por exemplo o Homem-Aranha 2, e ligava nas duas televisões. Na sequência eu chamava um dos participantes para jogar o jogo e perguntava para ele qual era a imagem do PlayStation 5 Pro na visão dele. E depois que ele me dava a resposta, ele saía da sala e entrava a próxima pessoa para jogar o jogo e também me falar qual era a imagem do PlayStation 5 Pro. E eu fiz esse mesmo processo com 5 jogos diferentes. Também é válido mencionar que eu nunca contava para a pessoa se ela tinha acertado ou não qual era o PlayStation 5 Pro. Então ela simplesmente me dava a resposta, eu anotava e ela saía da sala. Outro detalhe importante é que sempre que eu trocava de jogo, eu falava para os participantes que eu poderia ou não ter invertido a posição do PlayStation 5 Pro pelo PlayStation 5 normal, pois dessa forma as pessoas nunca tinham 100% de certeza onde é que estava cada console. No entanto, vale a pena mencionar que para vocês que estão assistindo a esse vídeo, o PlayStation 5 Pro sempre vai ser as imagens que estão na direita e na esquerda vai ser do PlayStation 5 normal. Inclusive é importante mencionar para vocês que a grande maioria das imagens que a gente vai mostrar para vocês aqui nesse vídeo vão ser imagens com zoom bem aproximado, e a gente vai fazer dessa forma, pois assim vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar aqui pelo YouTube a diferença de imagem entre os dois consoles. Falando agora em relação às televisões que a gente escolheu para esse teste, desse lado aqui eu tenho a QNX1D e desse outro lado a QN85D, duas televisões da Samsung. E sim, pessoal, eu sei que o ideal aqui para esse teste seria ter duas televisões iguais. No entanto, como a gente não tem duas televisões do mesmo modelo, a gente escolheu essas duas pois elas são bem parecidas. Então essas duas televisões têm a resolução 4K, são duas TVs QLED, Mini LED, com uma taxa de atualização de 120 Hz, com VRR e HDMI 2.1. Então as duas televisões são bem completas para consoles. Outro detalhe importante é que na hora de fazer os testes, eu sempre coloquei todos os jogos no modo de desempenho, que para quem não sabe é aquele modo de imagem que tem como principal objetivo rodar os jogos a pelo menos 60 quadros por segundo. E os testes foram feitos nesse modo de imagem, pois um dos grandes objetivos do PlayStation 5 Pro é conseguir rodar os jogos a 60 quadros por segundo sem precisar sacrificar tanto da qualidade gráfica, algo que pode acontecer com o Play 5 normal a depender do jogo. E além disso, se você vai pagar cerca de R$6.000 em um console como o PlayStation 5 Pro, eu acredito que o mínimo que você vai querer é rodar o jogo ali a 60 quadros por segundo, pelo menos eu penso dessa forma, e esse foi mais um dos motivos do porquê eu só testei os jogos no modo de 60 quadros por segundo. Mas agora que vocês já entenderam como é que o teste foi feito, vamos para os resultados. O primeiro jogo que eu coloquei para eles testarem foi o Homem-Aranha 2, e no caso desse jogo o resultado foi o seguinte: 3 pessoas conseguiram acertar qual era o PlayStation 5 Pro, no entanto 4 pessoas erraram, ou seja, 4 pessoas acharam que o PlayStation 4 normal estava com a melhor imagem. E confesso que eu fiquei bem surpreso pelo fato da maioria ter errado, pois no caso do Homem-Aranha, se você observar o cenário a longa distância, como por exemplo nessas imagens que estamos mostrando agora para vocês, realmente dá para perceber que o PlayStation 5 Pro ali na direita tem uma imagem mais definida. E essa outra imagem que estamos mostrando agora, inclusive, é muito boa, pois mostra bem a diferença de definição. Reparem que a gente consegue ler facilmente o que está escrito naquela placa em verde ali no PlayStation 5 Pro, diferente do PlayStation 5 normal na esquerda, que é bem mais difícil de enxergar. E eu sei que por essas imagens que estamos mostrando agora, é bem fácil de ver a diferença de definição. No entanto, é válido reforçar novamente que todas essas imagens que estamos mostrando é com um zoom bem aproximado, pois dessa forma fica
mais fácil de vocês verem aqui pelo YouTube a diferença entre os dois consoles. E no caso do jogo do Homem-Aranha, eu diria que a maioria errou aqui na escolha, porque nesse jogo em particular era muito mais fácil você descobrir qual era o PlayStation 5 Pro olhando de fato o cenário a longa distância, como eu mencionei anteriormente. No entanto, eu percebi que as pessoas que erraram estavam tentando avaliar qual era a melhor qualidade de imagem, analisando a imagem a curta ou média distância. No entanto, no caso do jogo do Homem-Aranha, tentar descobrir qual era o PlayStation 5 Pro dessa forma era bem difícil. E é importante mencionar que durante os testes eu não fiquei dando palpite para as pessoas não, tá pessoal? Eu não ficava ali, não, olha aquele detalhezinho daquela placa. Eu não fiquei fazendo isso, eu fiquei em silêncio ali, pois eu queria que a pessoa jogasse da forma dela e da forma dela, naturalmente ali, decidisse realmente qual imagem ela estava gostando mais. E também quero acrescentar que durante os testes, as pessoas poderiam ficar testando pelo tempo que elas quisessem até decidir qual era o PlayStation 5 Pro. E no caso do jogo do Homem-Aranha, as pessoas ficaram em média 2 minutos e 30 segundos testando o jogo antes de fazer a escolha. E algo que vale a pena mencionar é que durante os testes, eu também perguntava para a pessoa o que elas achavam da diferença da qualidade de imagem. E as opções eram muito grande, moderada, pequena e sem diferença. E entre as pessoas que acertaram, 2 pessoas falaram que a diferença era pequena e uma delas falou que era moderada. Mas vamos agora para o segundo jogo, que foi o Demon's Souls. E no caso desse jogo, 5 pessoas acertaram, nenhuma errou, no entanto 2 pessoas não viram diferença, ou seja, 2 pessoas não conseguiram decidir qual era a imagem do Play 5 Pro. E algo que eu achei interessante nesse jogo é que apesar de 2 pessoas não terem notado diferença, entre as pessoas que acertaram, 2 acharam que a diferença era muito grande a favor do Play 5 Pro, uma achou que era moderada e outras 2 pessoas acharam que a diferença era pequena. Ou seja, nesse jogo em particular, a percepção das pessoas variou bastante. E algo que eu achei curioso é que as 2 pessoas que falaram que não viram diferença testaram o jogo por mais de 3 minutos e mesmo assim não quiseram nem arriscar qual era a imagem do Play 5 Pro porque realmente não estavam identificando nenhuma diferença. No entanto, uma das pessoas que acertou conseguiu adivinhar qual era a imagem do Play 5 Pro em apenas 5 segundos olhando ali para a televisão. Ela nem sequer precisou jogar. E isso só reforça como realmente a percepção das pessoas pode variar bastante. E o tempo geral que as pessoas demoraram para fazer a escolha nesse jogo foi em média de 2 minutos e 15 segundos. Ou seja, as pessoas testaram Demon's Souls por menos tempo se comparado ao jogo do Homem-Aranha e mesmo assim conseguiram um número maior de acertos. E eu diria que no caso do Demon's Souls, algo que beneficiou esse jogo se comparado ao jogo anterior é que no Demon's Souls, se vocês prestarem atenção no personagem que a gente controla, já é possível ver uma diferença de definição. Nessa imagem, por exemplo, tentem perceber como o chapéu de metal e o escudo do nosso personagem realmente estão mais nítidos no PlayStation 5 Pro na direita. Além disso, percebam como aquela proteção de metal no ombro do nosso personagem também está mais nítido no Play 5 Pro se comparado ao PlayStation 5 normal na esquerda. E vamos agora aqui para o nosso terceiro jogo, que foi o Ratchet & Clank, e aqui a coisa infelizmente ficou bem feia para a Sony. Mas antes de continuar, lembrando pessoal, se estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é super importante pra gente, ajuda o nosso canal a ficar mais relevante aqui no YouTube, e dessa forma a gente sabe que vocês querem mais vídeos como esse. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos e inscritas aqui no canal, e se por acaso você é novo por aqui, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, vamos estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de consoles e televisões. Então se está procurando um videogame novo, se está procurando uma televisão nova para comprar, vale super a pena entrar no grupo. Diariamente lá aparecem promoções muito boas e é completamente de graça para entrar e participar. Então estamos aguardando vocês lá. Mas vamos então agora aqui para o nosso terceiro jogo, que como eu falei anteriormente é o Ratchet & Clank. E no caso desse jogo, nós tivemos apenas 2 acertos e 5 pessoas erraram, ou seja, mais da metade das pessoas acharam que o PlayStation 5 normal era a versão Pro. E durante os testes com esse jogo, as pessoas demoraram em média 3 minutos e 21 segundos para dizer qual era qual. E por curiosidade, vale a pena dizer que esse foi o maior tempo entre todos os jogos testados. E mesmo assim as pessoas erraram bastante aqui em relação a qual era a imagem
imagem do PlayStation 5 Pro. Mas por qual motivo será que as pessoas erraram tanto nesse jogo? Eu particularmente diria que existem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que no caso desse jogo, da mesma forma como aconteceu lá com o jogo do Homem-Aranha, era mais fácil de observar as diferenças olhando o cenário a longa distância, mas durante os testes as pessoas tinham uma tendência a tentar descobrir qual era o Play 5 Pro, analisando a imagem a curta ou então a média distância. Até vale dizer que se as pessoas prestassem muito atenção no personagem que a gente controla, era sim possível ver uma diferença de definição, mas mesmo assim as pessoas tiveram bastante dificuldade. Só que agora vem um segundo motivo do porquê provavelmente as pessoas erraram tanto, e o que eu vou falar agora também vale para o jogo do Homem-Aranha. Durante os testes com esses dois jogos, eu até estava percebendo que algumas pessoas que erraram estavam conseguindo identificar que o PlayStation 5 Pro estava entregando uma imagem mais lisa. No entanto, essas pessoas não estavam associando uma imagem mais lisa a uma imagem mais definida. Na verdade, elas estavam fazendo ao contrário, ou seja, elas estavam associando uma imagem mais lisa como se fosse na realidade uma imagem com menos detalhes. Inclusive, um dos participantes relatou isso verbalmente para mim. E eu achei essa interpretação deles em relação à imagem interessante, pois quando eu fui rever as imagens, eu percebi que a depender do ponto de vista, realmente parecia que a imagem do PlayStation 5 Pro estava excessivamente lisa a depender da cena, fazendo até parecer que a imagem do PlayStation 5 Pro estava maquiada. Nessa cena, por exemplo, se vocês focarem os olhos de vocês nas rochas, percebam como de fato o Play 5 Pro entrega uma imagem mais lisa, mas isso pode sim passar a sensação de ter menos detalhes. E só para vocês terem uma ideia de como isso realmente influenciou na percepção das pessoas, entre as 5 pessoas que erraram, 2 delas falaram que o PlayStation 5 normal estava com uma imagem muito melhor se comparado ao Play 5 Pro. E levando em consideração que esse é um jogo exclusivo da Sony e também levando em consideração que o PlayStation 5 Pro custa mais de R$3.000 a mais se comparado à versão padrão, é no mínimo estranho que a maioria das pessoas tenham preferido o PlayStation 5 normal. E entre as pessoas que acertaram, uma delas falou que a diferença era grande a favor do PlayStation 5 Pro e a outra falou que a diferença era moderada. Vamos agora aqui para o nosso quarto jogo, que é o remake do The Last of Us Parte 1. No caso desse jogo, a gente teve 5 acertos e 2 erros, e na minha visão esse era um dos jogos mais fáceis de acertar, pois como vocês estão vendo através dessas imagens aproximadas, existia uma boa diferença de definição, especialmente na grama, a favor do PlayStation 5 Pro. E quando a gente prestava atenção no cabelo e também na roupa do personagem que a gente controla, também era possível ver uma diferença de definição. E no caso desse jogo, as pessoas demoraram em média 3 minutos e 4 segundos para decidir qual era qual. E entre as pessoas que acertaram, 2 acharam que a diferença era muito grande a favor do Play 5 Pro, 2 acharam que a diferença era moderada e uma achou que a diferença era pequena. E vamos agora para o nosso último jogo, que foi o Horizon Forbidden West. No caso desse jogo, era mais fácil de perceber a diferença quando a gente observava o cenário a longa distância, como é o caso dessas imagens aproximadas que estamos mostrando agora para vocês. Mas vale mencionar que também existia um leve ganho de definição na própria personagem principal que a gente controla, mas vendo presencialmente era bem difícil de perceber. E no caso desse jogo, o resultado foi o seguinte: a gente teve 5 acertos e 2 erros. E as pessoas demoraram em média 2 minutos e 38 segundos para decidir qual era qual. E entre as pessoas que acertaram, 2 acharam que a diferença era muito grande a favor do Play 5 Pro e 3 acharam que a diferença era pequena. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu aqui, qual a conclusão que a gente pode tirar? Mas antes de partir para a conclusão final, eu só gostaria de mencionar que esse canal aqui que eu tô gravando esse vídeo, ele não é 100% meu. Então eu só vou conseguir gravar mais vídeos como esse daqui que eu tô gravando agora, se esse vídeo aqui tiver uma boa porcentagem de visualizações e também de gostei. Então se estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de apoiar o vídeo, seja com gostei, seja deixando um comentário, isso é realmente extremamente importante pra gente. E também, novamente, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal e também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vai estar o nosso grupo oficial de ofertas e aparecendo bom preço, seja do Play 5 normal, do Play 5 Pro ou de uma televisão, a gente sempre vai estar avisando lá para vocês. Mas então vamos lá, pessoal, qual a conclusão final que a gente pode tirar depois de todos esses testes? No geral, somando todos os testes, nós tivemos 20 acertos em relação a qual era o PlayStation 5 Pro,
tivemos 13 erros e tivemos 2 momentos onde as pessoas não conseguiram decidir qual era qual. E se a gente transformar isso em porcentagem, significa que a gente teve 57% de acertos e 42% de erros ou indecisões. E sendo bem sincero, eu achei esse resultado bem ruim para a Sony. Afinal de contas, o PlayStation 5 Pro é um console que custa mais de R$3.000 a mais se comparado à versão padrão. Então eu estava esperando no mínimo aqui uma porcentagem de acerto de 90%. No entanto, na prática mesmo, ficou bem abaixo disso. E o resultado mais preocupante do teste, eu diria que foi em relação ao Ratchet & Clank, onde a maioria das pessoas errou onde é que era o Play 5 Pro. E também vale a pena relembrar que no caso do jogo do Homem-Aranha, a maioria das pessoas também errou. E coincidentemente ou não, esses 2 jogos pertencem ao mesmo estúdio. E uma informação relevante que eu queria passar agora para vocês é em relação ao perfil dessas 7 pessoas que eu chamei para o teste. Eu perguntei para essas pessoas com qual frequência elas estavam jogando videogame nos últimos 12 meses. E o resultado foi o seguinte: entre as 7 pessoas, 3 falaram que jogavam toda semana, 3 falaram que raramente jogam e uma disse que nunca jogou nos últimos 12 meses. Só que agora vem um detalhe super curioso, porque durante os testes apenas uma pessoa conseguiu acertar em todos os jogos onde é que estava o PlayStation 5 Pro, e a pessoa que acertou todas as vezes era uma das que falou que jogava raramente. Um outro detalhe interessante é o seguinte: levando em consideração que das 7 pessoas que participaram do teste, apenas 3 falaram que jogavam toda semana, eu refiz os cálculos levando em consideração apenas as escolhas dessas 3 pessoas e os resultados foram o seguinte: essas 3 pessoas acertaram 60% das escolhas, ou seja, teve um pequeno aumento aqui se comparado aos 57% de acertos se comparado às 7 pessoas ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, mesmo assim, eu diria que o resultado não foi muito convincente para o PlayStation 5 Pro. E uma coisa que eu quero mencionar nesse momento do vídeo é que eu não quero que vocês tratem esse vídeo aqui como se fosse uma conclusão definitiva sobre o real potencial do PlayStation 5 Pro. E eu digo isso para vocês porque, querendo ou não, os testes que a gente fez aqui tiveram algumas limitações. Por exemplo, durante os testes eu testei apenas 5 jogos e eu não acho que esse tenha sido um número ruim, mas na prática mesmo, acho que seria legal se a gente tivesse testado aí pelo menos uns 10 jogos diferentes. No entanto, como os outros jogos que eu queria testar que receberam uma atualização para o Play 5 Pro estavam tudo custando ali na faixa dos R$300, nesse vídeo em particular eu preferi me focar nos jogos que eu já tinha. Além disso, vale a pena relembrar que 7 pessoas participaram desse teste. Eu não acho que seja um número ruim, mas confesso para vocês que está longe de ser um número ideal do meu ponto de vista para a gente chegar num resultado mais definitivo e mais conclusivo em relação ao Play 5 Pro. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que esse vídeo aqui eu estou gravando cerca de 1 mês e meio depois do lançamento do Play 5 Pro, então também vai ser bem importante a gente ver a médio prazo como é que os próximos jogos vão se comportar nesses 2 consoles. Também vale a pena mencionar que dos 5 jogos que eu escolhi, os 5 já rodam muito bem no PlayStation 5 normal, o que é excelente. No entanto, no final, provavelmente isso dificultou um pouco a escolha aí dos 7 participantes. Também vale a pena lembrar que nesse vídeo aqui a gente avaliou apenas a qualidade gráfica, mas como o PlayStation 5 Pro é um console mais poderoso, a depender do jogo, além de uma melhora gráfica, pode ser que ele tenha uma taxa de quadros por segundo mais estável, e esse é um ponto interessante para relembrar aqui. Outro detalhe importante para lembrar é que além do ganho da qualidade gráfica do PlayStation 5 Pro, ele tem um SSD de 2 TB, que é bem maior se comparado ao Play 5 normal, que na prática mesmo, para instalação de jogos, tem menos de 1 TB. No entanto, o lado negativo do PlayStation 5 Pro é que ele vem sem leitor de disco, e sinceramente falando, levando em consideração o preço que ele custa, até agora eu não consegui engolir o fato dele vir sem um leitor. Mas de qualquer forma, mesmo levando em consideração todos esses últimos pontos que eu pontuei aqui, de qualquer forma eu diria que o teste que a gente fez aqui serve sim como um bom parâmetro sobre as diferenças entre esses 2 consoles, e levando em consideração os resultados dos testes, confesso para vocês que fica bem difícil defender o PlayStation 5 Pro, especialmente levando em consideração que ele custa aí basicamente R$3.000 a mais se comparado à versão padrão. Mas se por acaso você já comprou ou está pensando em comprar o PlayStation 5 Pro, eu não diria que você é idiota não, tá? Eu tô mencionando isso nesse momento do vídeo porque eu dei uma olhada na internet e eu tô vendo muitas pessoas falando que quem comprou o PlayStation 5 Pro é idiota porque o preço é
extremamente caro para uma melhoria irrelevante. No entanto, eu diria que você não é idiota, porque sinceramente falando, lá na minha casa eu tenho um PlayStation 5 normal que eu comprei lá no lançamento. E depois de testar o PlayStation 5 Pro, eu consigo sim ver que ele tem uma qualidade de imagem melhor. E eu estaria mentindo aqui para vocês se eu falasse que eu não gostaria de trocar o meu Play 5 normal pela versão Pro aqui. Então, sim, eu gostaria de fazer a troca. O único impedimento do meu ponto de vista é a questão do preço, sabe? Mas se você tem um preço para gastar, eu diria que sim, pode ser interessante para você, especialmente se você for um usuário mais exigente. E de qualquer forma, ao longo desse vídeo aqui, a gente mostrou várias imagens para vocês e eu acredito que com essas imagens, vocês próprios conseguem julgar aí se vale ou não vale a pena comprar para vocês. A única coisa que eu não recomendo seria comprar o PlayStation 5 Pro se você não tem muita grana sobrando para isso, sabe? Porque levando em consideração a diferença dos dois consoles, eu diria que não vale a pena se endividar, sabe? Para comprar o PlayStation 5 Pro. Então se você quer economizar dinheiro, talvez seja interessante aí pegar a versão normal. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, esses foram os resultados dos nossos testes. Eu sei que ele não foi 100% perfeito, eu mencionei ali anteriormente algumas limitações. De qualquer forma, eu fiz o melhor possível com os recursos que a gente tem no momento e também levando em consideração o tempo que a gente tem disponível. Então, realmente espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Então, qualquer crítica, sugestão, elogio, podem ficar à vontade aqui no campo de comentários. E também lembrando, pessoal, se vocês vão comprar o Play 5 normal, ou o Pro, ou alguma televisão, não esqueçam de entrar lá no nosso grupo de ofertas. Diariamente a gente coloca várias ofertas e comprando através dos nossos links, vocês vão estar ajudando imensamente o canal. E se gostaram do conteúdo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, pois dessa forma a gente pode trazer mais vídeos como esse. Então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!